Bom dia a todos. Bom dia, pessoal da live. Sejam todos bem-vindos. Eu acho que não tem ninguém aqui pela primeira vez, né? Da live eu não sei, então eu vou dar os recadinhos. Meu nome é Denise, eu sou trabalhadora da casa. Eu estou incumbida de dar os recadinhos da manhã de hoje. O pessoal aqui em São já me conhece, já tem mais ou menos ideia do recado. Eu vou reforçar por causa do pessoal da live. Tem um recado que é importante, que é aqui para o salão. Desliguem os celulares, tá? Não deixem nem no vidracol, nem no silencioso, porque ele atrapalha o tratamento de vocês. A nossa casa, ela não tem auxílio governamental. Então, o primeiro recado é pedir a todos vocês que nos ajudem. Mas como que eu vou te ajudar? Vou ajudar a casa, Denise? Nós temos um bazar e nós sobrevivemos através dele. O bazar é que nos fornece condições de manter a nossa casa, que nos ajuda, pagamos a luz, a conta de água, tudo através do nosso bazar. Então a gente sempre enfatiza, apesar de que a gente tem muito a agradecer a todos vocês, porque vocês vêm trazendo doações e nos ajudando muito. Não parem, por favor, sempre que fizerem ou souberem de alguém. Às vezes a gente tem um amigo, não, eu vou fazer uma faxina, vou tirar um monte de coisa. Doa para mim. E aí tragam para a nossa casa do caminho para a gente reverter em ajuda. Nosso bazar, vocês podem trazer roupas, sapatos em bom estado, eletroeletrônicos também em bom estado, para que a gente possa fazer essa revenda e arrecadar o dinheiro que a gente necessita. Fora isso, gente, nós também atendemos a cerca de 30 famílias com cestas básicas. E a gente pede a vocês que nos ajudem. Como é que eu posso ajudar, Denise? Você pode trazer uma cesta. E não posso, é muito peso, não tem problema. Eu posso ajudar financeiramente com dinheiro? Pode. É só colocar o valor no Pix da Casa do Caminho e escrever lá, doação de cestas, porque a gente sabe para onde está sendo endereçado o dinheiro. Denise, eu também não posso, o dinheiro está muito curto, não tem problema. Às vezes no armário da gente em casa, sobra um arroz, sobra um açúcar, um macarrão. Mas é muito pouco, Denise, não. Às vezes é esse item que estava faltando para compor a cesta de um irmão. Então tragam, não tenham vergonha, bota lá na nossa tela um cestinho para você colocar essa doação e ajudem, porque quando a gente ajuda alguém, ajuda um irmão, a gente está se ajudando. Fora da caridade a gente não tem salvação. Então ajudem, prestem essa caridade, tragam. Às vezes está lá, um salzinho, traz. Fora isso, também já vou falando para o pessoal da live, correr e pegar aguinha, porque no final nós vamos fluidificar a água. Então, aproveita esse intervalinho dos recados e corre lá e pega água. Água separada para PET, para quem estiver doente. É só botar uma garrafinha para cada um, porque a espiritualidade coloca em cada garrafinha o que for necessário. Planta pode colocar, tá? Não tem problema, é só organizar as garrafinhas que a espiritualidade coloca. Então vamos ao recado, assim, mega importante, que é o Evangelho no Lar. Todo mundo está fazendo. Na live eu não posso ver vocês fazendo assim, né? Mas eu espero que vocês estejam fazendo. O Evangelho no Lar é a nossa tranca espiritual e a nossa conexão com o plano espiritual maior. Quando a gente entra em casa, a gente sempre se preocupa em trancar a porta, perigo, né? Os perigos físicos e os espirituais. E quando a gente vem para casa, né? E a gente não sabe quantos irmãozinhos vieram acompanhando a gente. Mas não é por mal, não. Eles vêm, é assim mesmo. E aí o que acontece? Confusão em casa, briga, mal-entendido. E o Evangelho no Lar, ele sana isso. Ele traz paz, ele traz comunhão com o plano espiritual. E ele é tão importante que ele se expande pelos vizinhos. Vocês vão ver, façam e depois me contem. Venham aqui presencial, me chamem. Denise, eu fiz. Porque eu tenho certeza que vocês vão me chamar. E foi sensacional. Tem um monte de gente aqui. Eu garanto que todo mundo aqui já sentiu diferença. Então, olha só.
Não tem por que não fazer. Ah, não sei fazer, não tem problema. Nós temos um folheto explicativo aqui na entrada, que pode ser adquirido para vocês fazerem. Ah, não tem o evangelho. A gente disponibiliza para vender. Muitas vezes a gente tem aqui na biblioteca para emprestar. Não tem motivo. E ruim de todo, a gente conversa direitinho e doa até o evangelho. Ah, Denise, eu acho que eu não vou me acertar porque não estou... Não tem problema. Se não der, se vocês não conseguirem pelo folheto explicativo, a gente faz uma chamada de vídeo junto com vocês. Vocês podem chamar qualquer um de nós aqui. Ah, eu quero fazer segunda às 3 horas da tarde. A gente vai chamar vocês na chamada de vídeo e vai fazer junto. 1, 2, 3, até vocês pegarem como é que é. Não tem motivo para não fazer. E o folheto é tão explicativo, tão bonzinho, que vocês vão fazer de primeira, tenho certeza. A nossa casa funciona terças, quintas, sextas e domingos. Terças e quintas às 20 horas, sextas às 14 horas. E domingo às 9 e às 10h30. Difundam para que mais pessoas venham para cá. Fora isso, não posso ir, Denise, não deu para eu ir. Logo, vai para a live da Casa Caminho no Facebook, assiste. Todas as lives são gravadinhas, bonitinhas. Não tem, a gente segue o script de um livro, então tudo ali está explicadinho. E, não tem o que fazer em casa, vou ligar que não dá pena. Não. Não liga nada dessas coisas. O que vocês têm que fazer é ouvir uma boa palavra, a live, uma palavra edificante, um vídeo edificante. Isso sim é importante. Vocês vão ver. Faz o que eu estou falando, depois me conta se mudou a vida de vocês. Fora isso, gente, nós temos a evangelização das crianças todo sábado às 8h30. Quem tiver filhos, afiliados, agregados, quiser trazer, tragam, porque as crianças aprendem de uma forma lúdica a conhecer a palavra de Jesus, desde cedo, o que é muito bom. Porque a religião, todo mundo sabe que é um freio social. Então, ajuda muito a criança a saber se colocar, se portar, desde cedo. Bom, gente, acho que é isso. Convido a todos aqui no salão e aí em casa a fecharem os olhos, a entrar em sintonia com o plano espiritual. Peço aos mentores da casa que aqui estejam presentes, os mentores de cada um de nós, que aqui todos reunidos, pedimos a Ti, Pai, a Sua intercessão, para que possamos aprender tudo aquilo que será dito aqui nesse momento, e com esse aprendizado possamos colocar em prática e melhorar nossa vida, em atitudes, em pensamentos. Jesus vai estar conosco o tempo todo, e a gente agradece a Ele por essa oportunidade, agradece por tantas bênçãos recebidas todos os dias, os livramentos, mesmo aqueles que a gente não nota e não agradece, eles acontecem. Pedimos licença, Senhor, nesse momento a Ti, a todos aqui presentes, aos nossos irmãos do outro lado da vida, para dar início à segunda parte dos nossos aprendimentos nessa tarde, dizendo todos graças a Deus. E nessa sintonia de amor, de carinho, a gente vai ouvir a nossa querida Flávia aqui, que vai fazer a palestra da manhã de hoje. Bom tratamento a todos. Bom dia novamente, para quem eu falei. Bom dia pessoal do Facebook. E nesse instante vamos nessa sintonia que a nossa irmã Denise já começou fazendo, nos tranquilizando ainda mais, deixando por um momento as preocupações ali do portão para fora. Quem está em casa assistindo pelo Facebook, deixar uns minutos a preocupação de lado e elevando ainda mais os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, rogando que nos envolva nesse instante com seu amor, com a sua paz, abrindo os nossos entendimentos para o Evangelho que nós vamos refletir, abrindo os nossos corações em confiança, a espiritualidade amiga desta casa abençoada, que sempre nos acolhe, nos socorre, em confiança, porque eles chegam bem antes de nós, preparando o tratamento para nós encarnados, os nossos irmãos desencarnados que também vêm fazer tratamento. Então vamos abrindo também os nossos corações para o atendimento e para o passe que vai ocorrer depois da reflexão dessa manhã. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.
Nessa manhã nós vamos refletir em mais uma lição do livro Palavra de Vida Eterna. Quem estiver em casa, puder dar uma lida depois. A lição é a 7.3, com o título Excesso. Lição 7.3, com o título Excesso, Palavra de Vida Eterna. Também hoje a gente acessa muito fácil na internet. Quem não tiver o livrinho, é bom reler. Cada lição do Emmanuel nesse livro, é importante a gente lembrar que é um livro do Chico, do nosso amigo, ditado pelo Emmanuel, que foi o mentor do Chico. E essa coletânea que a gente vem estudando, todos os livros, o Emmanuel traz um trecho do Evangelho, lá do Novo Testamento da Bíblia, que a gente conhece, e traz um complemento com a luz da doutrina espírita, para nos ajudar, para nos fortalecer. Por que é importante a gente lembrar disso? Porque é um jeito que a espiritualidade coloca nos livros, na literatura, de nos lembrar o quão importante é o Evangelho. Que é uma ferramenta, um recurso que a gente tem para recorrer nos momentos de dificuldade, também nos momentos que a gente tem para agradecer. Recorrer ao Evangelho, recorrer à prece como um recurso. E qual que é o trecho que o Emmanuel trouxe para a gente nessa manhã? Diz o seguinte, é uma pergunta. Pois, que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? É uma pergunta feita por Jesus. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36, do Novo Testamento da Bíblia. Essa pergunta de Jesus foi tirada de um contexto que ele estava fazendo uma pregação, foi antes da crucificação, em que ele estava com os apóstolos, a multidão, naqueles momentos que ele estava levando o Evangelho, levando a palavra. E ele traz essa pergunta que é tão atual. Jesus falando ali naquele momento, o que aproveitaria o homem ganhar o mundo se ele perdesse a alma? É muito atual a gente trazer para os dias de hoje e com o conhecimento que nós temos hoje. Naquela época não tinha a palavra reencarnação, mas se a gente vai ler o Velho Testamento, a gente percebe que tinha muitas comunicações da espiritualidade. E graças a Deus hoje a gente já tem mais informação, a gente já sabe que a vida continua, que existe a espiritualidade muito mais próxima. A gente está refletindo em um livro psicografado. Nós vamos daqui a pouco tomar um passe, estamos numa casa espírita. Então a doutrina espírita, também chamada de consoladora, vem nos esclarecer, nos consolar, para que a gente se fortaleça na nossa caminhada. Mas os amigos espirituais têm nos alertado que só saber que a vida continua não é mais o suficiente. Porque nós já sabemos, independente da religião, muitos de nós não começou no espiritismo. Mas o espiritismo faz muito sentido por quê? Porque nos leva a refletir sobre essas dificuldades. Então não é uma fé imposta, né? É uma fé raciocinada, como a gente conhece. Então por quê? Porque faz sentido. Então, a partir do momento que a gente entende, isso nos fortalece para passar por aquela caminhada. Então, a doutrina espírita tem esse papel de nos consolar, de nos orientar, de nos fortalecer. Porque os nossos amigos também nos lembram que se a gente não aprendeu pelo amor, a gente vai aprender pela dor. Então, por mais que a gente não ache que a dor é nossa amiga, no nosso íntimo a gente não acredita nisso. Mas do ponto de vista espiritual, toda dor tem uma lição para nos trazer. E que se a gente procurar na dor o que aquela situação nos trouxe, ela vai nos ensinar algo para que a gente se fortaleça e consiga caminhar. Isso é importante, a doutrina espírita, ela não tira o problema. Às vezes as pessoas podem falar, não, você vai na doutrina espírita, ainda está com problema. A doutrina espírita, ela não tira o problema, ela nos ajuda, nos fortalece, e nos leva a Jesus para que a gente se fortaleça e consiga superar a dificuldade. E Emmanuel, nessa lição, ele começa falando sobre isso. Esse momento que nós estamos no corpo físico. Porque nós somos um espírito imortal, mas estamos nesse momento no corpo físico. E os nossos amigos desencarnados que acompanham essa reunião, no momento eles vão estar no nosso lugar. E nós, na espiritualidade, todos nós nesse progresso, né? Sempre evoluindo. E é importante a gente lembrar de uma pergunta do Livro dos Espíritos, porque algumas lições trazem reflexões que às vezes se repetem. Por quê? Porque é importante para a gente guardar na nossa mente, no nosso coração, para nos fortalecer. Que é a questão 167 do Livro dos Espíritos,
quem tem o livro dos Espíritos, ele é do começo ao fim de perguntas e respostas, ele é muito útil porque traz perguntas práticas para nós, né? Tirarmos dúvidas e estudar um pouco mais o Espiritismo. E Kardec pergunta para os Espíritos na questão 67, qual é a finalidade da reencarnação? E os Espíritos respondem, expiação, melhoramento progressivo da humanidade, sem isso, onde estaria a justiça? Então, a espiritualidade responde, nessa resposta, uma coisa boa, que nós estamos progredindo, primeiro. Então, o mal é temporário. Se a resposta é o progresso progressivo da humanidade, porque esse mal vai passar. Nós estamos nesse caminho do progresso. Mas onde estaria a justiça? Se Deus nos deu o livre-arbítrio e nós não usamos ele bem, nós vamos, através do nosso próprio livre-arbítrio, passar por esse caminho de aprendizado, que é a dor, o aprendizado, né? Essa lição que a gente não conseguiu aprender. E Deus é tão bom que nos concede o livre-arbítrio, nós podemos fazer o que a gente quiser. Como a gente ouve muito nas casas espíritas, né? A colheita é livre, não, plantio é livre, perdão, mas a colheita é obrigatória. Não é assim que a gente ouve? Quem já ouviu, tá ouvindo agora. A gente plantar é livre, mas o colher é obrigatório. Então o livre-arbítrio é nos dado, mas a gente tem que arcar com as consequências do livre-arbítrio. E que bom que Jesus, que Deus, que a espiritualidade nos ampara sempre, para que a gente possa recomeçar. Então a reencarnação é essa possibilidade da gente recomeçar, fazer novas escolhas. E por mais que a gente possa estar momentaneamente sem os parentes por algum motivo, de forma física, mas nós nunca estamos sozinhos espiritualmente. Nós temos nosso mentor, o nosso anjo da guarda, como que prefiram chamar. A espiritualidade sempre está conosco. Muitas vezes nós estamos distante deles, porque nós nos distanciamos deles, muitas vezes pela revolta, por não aceitação. A partir do momento que a gente recorre à oração, que a gente recorre a Jesus, a gente está se fortalecendo e entrando nesse caminho que nós vamos receber o auxílio. E Emmanuel começa nos alertando que nesse momento que nós estamos no corpo terrestre, é natural a preocupação com o problema da manutenção. Então, ele fala aqui que é natural nós nos preocuparmos com a parte material, porque nós estamos encarnados. E aí tem uma outra pergunta no Livro dos Espíritos para complementar essa reflexão, em que Kardec, na questão 719, pergunta aos espíritos: o homem é censurável por procurar o bem-estar? E os espíritos respondem: o bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. E não considera crime a procura do bem-estar se este não for conquistado à custas de alguém, se não esquecer as vossas forças morais nem as forças físicas. Olha que bonito, né? A resposta dos espíritos. Então, Deus entende a nossa preocupação enquanto encarnados da procura do bem-estar, do equilíbrio material. Então, se nós estamos usando para o bem, né, Deus fica feliz com a gente. Então, não vamos nos sentir mal, agradecer tudo que temos, né? Mas lembrar, como ele fala aqui, desde que não seja prejudicando ninguém, nem nos caminhos errados. Caso contrário, é super bem-vindo e nós procuramos agradecer. E aí ele complementa que a vigilância não exclui previdência. Então, o nosso corpo físico também é material. Então, a gente precisa prevenir e cuidar dele também. A gente está falando que nós somos seres espirituais, nós vamos ter a nossa senha, como alguns brincam, em algum momento nós vamos ser chamados, ninguém quer ser chamado nessa senha, né? A gente não gosta de fila, mas essa senha ninguém quer ser chamado. No momento que a gente for chamado, o que nós vamos estar levando, né? E só que enquanto essa senha não é chamada, nós temos uma responsabilidade ali de equilíbrio material para o nosso corpo físico. Os nossos pensamentos, o excesso, como atitude da lição de pensamentos negativos, adoece o nosso corpo físico, né? O desequilíbrio emocional, o fato de não dormir. Só a gente não dormir já desequilibra todo o nosso organismo.
Então, por exemplo, se a gente precisa de um auxílio dos médicos da Terra, que a gente procure. O passe é importante, ele é importante. Mesmo o passe à distância, quem faz pelo Facebook, quem pode vir presencial, auxilia muito o passe. Mas nós estamos encarnados, então nós podemos sim procurar os auxílios médicos para complementar, porque nós temos uma responsabilidade com o nosso corpo físico. Então, Emmanuel reforça que a vigilância não exclui a previdência, nesse equilíbrio material e com o nosso corpo físico. E aí ele complementa aqui na parte material, seguindo esse raciocínio. Tudo que o homem ajunta abusivamente, no externo, vai ser motivo de aflição ou inutilidade. Então ele volta ao raciocínio do equilíbrio, tudo que foi externo. E pode ser o excesso de pensamentos negativos, que adoece, o excesso de mágoas, de ressentimento, porque também é matéria, pensamento é matéria. Também, né? Se eu penso muito negativo, se eu tenho muita mágoa, a gente procurar através do perdão ir limpando o coração, ir limpando as nossas águas internas, né? Mágoas é as más águas. E se o nosso corpo físico, grande parte dele é feito de, né, tem água, então se nosso pensamento está muito negativo, como que vai estar o nosso corpo? Como que vão estar as nossas células? Elas vão estar mais propensas a ficar doente do que ficar sadia, de acordo com os nossos pensamentos. E aí ele também traz um alerta para o material. Ele coloca alguns exemplos para nós refletirmos. Patrimônios físicos sem proveito, são isca de inveja e discórdia. Alimentos guardados, valores a caminho da podridão, como a nossa irmã falou, se a gente tem um excesso, às vezes, de alimentação, de doação, a gente pode levar, compartilhar, ou aqui na Casa do Caminho, ou alguma outra casa, alguma instituição que a gente possa compartilhar, não deixar vencer, né, para que outras pessoas possam utilizar. Demasiado recursos financeiros, tentações para os descendentes. Quantas famílias entram em discórdia por herança, por patrimônios. Isso perpetua até tragédias familiares por conta disso. Então, o Emmanuel traz essa reflexão. Até tem uma frase do André Luiz, que ele fala que quando a gente faz circular esses empréstimos, porque tudo é empréstimo, até se nosso corpo físico é empréstimo, e nós não vamos levá-lo, né? Se a gente faz circular os bens materiais, que são esses empréstimos, nós renovamos o nosso próprio caminho. Frase bonita, né? Se a gente pode compartilhar, a gente vai se renovando também. Inclusive, falei André Luiz, eu lembrei, tem a casa André Luiz, não sei se todos sabem, que retira doações, porque às vezes tem uma doação maior, que ou a gente não pode levar, que nem aqui a Casa do Caminho, doações maiores é mais difícil, né? E a Casa André Luiz, dependendo se for um imóvel, é só ligar, agendar, eles vão com um caminhãozinho para sua casa, retira a doação, e internamente eles conseguem vender e reter isso, né? Retornar isso por auxílio das pessoas que frequentam a Casa André Luiz, né? Então eles têm um trabalho social muito grande. Então eles também retiram. Então quem tiver algum móvel antigo que quiser doar, Casa André Luiz, é só entrar, agendar, que tem essa possibilidade. Eles retiram na casa. Então Emmanuel está trazendo aqui, nos relembrando o equilíbrio das questões materiais e espirituais. É importante a gente lembrar disso. Como a gente está encarnado, a espiritualidade entende o quanto é importante isso para a gente, mas também nos lembra do que a gente está amontoando, né? Quais são os bens que a gente está procurando, que a gente lembre de ter esse equilíbrio. E aí ele coloca um exemplo interessante, que todo excesso é como se construísse uma parede mental, que nos aprisiona num cárcere, coloca aqui de orgulho, de vaidade, muitas vezes de mentira. Então olha como todo excesso é ruim. Então, se eu estou reclamando muito, se eu estou muito negativo, qual a parede que eu vou estar nessa prisão, nesse cárcere, né? Que eu não vou estar conseguindo ver os recursos espirituais que chegam até mim de auxílio, eu não vou estar conseguindo fazer uma prece.
Então, se a espiritualidade coloca que esse excesso, ele cria como se fosse uma parede mental, olha o alerta para nós, para buscarmos esse equilíbrio, para que a gente consiga passar por essas dificuldades, porque o apego à parte material, esse equilíbrio, se é algo que nos aflige, muitas vezes não veio só dessa encarnação. A gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, nas bem-aventuranças, existe lá o Bem-aventurados os aflitos no capítulo 5, que tem um título só falando causas atuais das aflições. E que os espíritos falam, olha, se a gente está passando por uma dor, por uma dificuldade, muito provavelmente, se a gente para, analisa e não encontra uma causa nessa encarnação, seja de ordem de física, de doença, espiritual, material, qualquer que seja, a gente não encontra uma causa, provavelmente são de outras encarnações. Muito provável. Então, muitas coisas a gente vem superando a cada encarnação. Principalmente no nosso lar, que enquanto espíritos é o nosso primeiro compromisso. Então, na nossa casa é o nosso primeiro compromisso, o nosso primeiro desafio, que é onde estão as nossas relações principais para ser tanto fortalecer o laço de amor, quanto se perdoar. Então, nós não estamos juntos, né, na mesma família, no trabalho, na vizinhança à toa. Existe um propósito naquilo. E quem já se revoltou, já percebeu que não adianta, né? Qualquer situação, se a gente se revoltar, não é pior? Se a gente resistir, não quer tomar um remédio, não faz um tratamento direito, por exemplo, médico, assim, de saúde, a gente tem que refazer o tratamento, às vezes piora, não é? Então, do ponto de vista da espiritualidade, também é assim, de uma certa forma. Então, que a gente procure, através desse conhecimento que a gente tem através da doutrina, o consolo, o entendimento, para perdoar, para desfazer essas amarras que muitas vezes a gente traz de muitas encarnações, porque o perdão liberta, o perdão não exime o outro do que o outro fez. O perdão nos tira de um sofrimento que nos adoece. Então, a gente lembra da pergunta de Pedro para Jesus, né? Jesus está falando para a gente pensar nos bens que a gente está angariando, não só os materiais, que Pedro pergunta, quantas vezes eu tenho que perdoar? Essa pergunta famosa. A gente é bem parecido com Pedro, não é? Quantas vezes, Jesus, eu tenho que perdoar? E Jesus fala 70 vezes 7. Então, Jesus já tinha essa visão como é difícil, que é um processo. Então, se nós estamos encarnados, a espiritualidade entende que nós temos a preocupação material, que nós estamos num processo de evolução. Isso significa que nós vamos errar. Quem está próximo de nós vai errar com a gente. Nós estamos nesse processo de aprendizado, mas se a espiritualidade responde que nós estamos num processo progressivo, então quer dizer que nós não podemos desanimar. Os erros não nos resumem, a dor não nos resume. Tem outra frase famosa do Chico, né, que a gente não consegue voltar para fazer um novo começo, mas a gente pode fazer um novo fim, com o conhecimento que a gente vai tendo e vai chegando até nós. Então, que a gente se fortaleça. E ele está falando aqui, o Emmanuel, vamos observar o externo. Que o externo que vai dizer o caminho que a gente está percorrendo. Então, seja com excesso de pensamento negativo, de reclamação, é o que eu estou observando, o que eu estou buscando, então que eu possa ir mudando aos poucos isso. Para de reclamação ser para gratidão, agradecimento. Quantas pessoas estão acamadas que não estão podendo vir aqui hoje, por exemplo, tomar um passe? Isso não é um motivo de gratidão, né? Quem pode se alimentar sozinho é um motivo de gratidão. Pode ser um excesso para uns que estão comendo um pouco mais, mas para outros que não podem nem comer, já é um motivo, né? Para nós refletirmos. Tomar um banho sozinho, às vezes a gente não dá valor, né? Mas quem não consegue tomar um banho sozinho sabe a dificuldade que é. Então, eu acredito que essa lição também do Emmanuel nos alerta para isso. Os excessos e o que nós estamos buscando. Né? Vamos buscar agradecer mais, ter um excesso de coisas positivas. Quando a gente vai buscar na rede social informações, a gente está com ela na palma da mão. O livre-arbítrio também vai proporcionar isso. Então, o que eu estou buscando na rede social? Algo que deixa os meus pensamentos positivos ou não?
Cada um de nós sabe o excesso que nos desequilibra, seja dos nossos impulsos mentais, dos nossos impulsos emocionais, sexuais, qualquer ordem. Então, o que nós estamos buscando vai trazer o excesso ou de desequilíbrio, né? Ou aquele caminho da mudança dos excessos. Então, está na palma da nossa mão hoje a informação. E a espiritualidade amiga sempre nos auxilia. Então, que a gente coloque na mão de Jesus aquele excesso que está nos aprisionando, que a gente muitas vezes não consegue nem verbalizar externamente. Vamos colocar na mão de Jesus, da espiritualidade. Se a gente está muito distante de Jesus, de Deus, por conta das dificuldades e das dores, vamos voltar a Jesus, vamos voltar com a oração. A oração é uma prece tão importante, um recurso tão importante. A gente estudando aqui para as palestras, para os estudos, eu vi uma história que o Chico Xavier, antes de ir ao médico, ele fazia uma prece pedindo que a espiritualidade intuísse o médico no melhor tratamento, na melhor medicação. Aí a gente pensa, nossa, se Chico Xavier fazia uma prece, né? Então vamos fazer também. Antes de ir no médico, vamos pedir para aquele médico ser bem intuído, para a medicação, o enfermeiro que vai nos atender, ou no trabalho, aquele chefe que a gente às vezes não tem muita facilidade, ou colega de trabalho. Vamos orar pedindo para que a gente consiga ser feito, se fazer entender, que a gente consiga ter uma relação melhor. Então, o recurso da prece nos auxilia em todas as áreas da nossa vida. Até a espiritualidade também nos lembra que se a gente soubesse o valor de uma prece, no íntimo nosso, nós não iríamos dormir sem fazer uma prece e acordar sem fazer uma prece antes de iniciar o dia. Então, a prece é um recurso muito importante, porque nos auxilia, nos ajuda, é um remédio para a nossa alma, principalmente nesse momento de tanta informação. Quando eu li esse título, eu já pensei no excesso das informações, né? É tanta informação, tanta coisa, que às vezes a gente fica com a cabeça confusa. Então, parar para fazer uma prece é um recurso importante. Pode auxiliar a nossa medicação, quem toma medicação. Na hora de tomar um remédio, fazer uma prece, que aquela medicação surja o efeito necessário, que ele complemente o efeito, que não tenha um efeito colateral. Então, a gente pode usar os recursos que a gente tem contra os excessos que hoje são nocivos para nós, para que a gente consiga ir passando por esses obstáculos. E Emmanuel também alerta aqui no final dessa lição que tudo que é material em excesso é uma ilusão, porque nós não vamos levar, né? E o que nós vamos levar como os bens espirituais? É isso que ele está trazendo uma reflexão também. Se a gente vai levar, por exemplo, muita mágoa, é isso que eu quero levar no meu coração? Mágoa, ressentimento? Se nós somos eternos e o que nós vamos levar, o que está no nosso íntimo, no nosso coração? Jesus vem através do exemplo dele. Vamos lembrar do exemplo de Jesus, que ele foi criticado, ele foi questionado, ele foi muitas vezes incompreendido naquele momento que ele trouxe palavras de amor. As pessoas estavam esperando um guerreiro e ele veio falar de amor. Um amor que talvez a gente não conheça ainda, a essência desse amor que Jesus fala. Mas Jesus, apesar de nós não compreendermos ele ainda, ele nos ama. Ele é o governador do planeta Terra. E muitas vezes, muitas pessoas falam, o mundo está perdido. Não está perdido. Existe toda uma lógica, tudo o que está acontecendo. O planeta Terra está passando por esse período de provas e expiações para a regeneração. Então, nós precisamos relembrar de Jesus, né? Que ele veio para trazer a conexão de volta de nós, enquanto espíritos, com Deus. E que nós não estamos sozinhos. Se a nossa fé estiver fraca, a gente recorra a Jesus, lembre dele. E se a gente esquecer dessa lição, que a gente lembre de Jesus perguntando isso para nós. Ele estava perguntando ali para os discípulos e para a população que estava ali com ele. E hoje ele está perguntando para a gente. Se a gente ganhar toda a parte material e nos perdermos, o que a gente vai ganhar com isso? Então Jesus, através de Emmanuel, está trazendo essa pergunta para nós. Que bens espirituais nós estamos buscando? No sentido de ter equilíbrio, de não trazer culpa, não nos martirizarmos, mas de procurar esse equilíbrio. E se a gente estiver distante de Jesus, voltar
a Jesus procurando essa força. Essa é a reflexão dessa lição. As lições do Emmanuel são pequenas, mas tão profundas, e que vamos assim agradecendo imensamente a Deus e a Jesus por essa oportunidade, que Ele esteja sempre conosco, nos fortalecendo. E nesse instante eu vou passar a palavra para a nossa irmã Denise, que vai fazer a parte das vibrações e do passo coletivo. Agora nós vamos fechar os nossos olhos, acalmar nossos pensamentos e vamos colocar os nossos melhores sentimentos em vibrações. Vou convidar vocês aqui a se unirem a mim e ao pessoal da live nessas vibrações. Vibramos profundamente, muito amor, muita paz a todo o universo, a todos os planetas e em especial ao nosso planeta Terra. Vibramos força, fé e coragem a todos os nossos irmãos que se encontram em situação de vulnerabilidade nesse planeta, desesperados, desesperançados, sofridos. Vibramos recuperação e cura a todos os doentes do corpo físico e do corpo espiritual, em especial a todos aqueles que se encontram presos a leitos de hospitais ou acamados em suas casas. Vibramos força, fé e coragem aos nossos irmãozinhos que se encontram nas ruas, desejo de mudar e discernimento aos nossos irmãos que se encontram nas cadeias físicas e espirituais. Vibramos esperança, fé, saúde, paz e amor aos irmãos que se encontram em asilos, em orfanatos, em casa de recuperação de dependentes químicos, em manicômios. E vibramos força àqueles irmãos que não conseguem ainda sair do mundo do vício e da violência. Vibramos, Senhor, amor, paz, paciência, tolerância, indulgência e caridade a todos os nossos parentes, amigos, conhecidos, vizinhos, colegas de trabalho. E com a permissão de nosso Senhor Jesus Cristo, vibramos também por nós mesmos, discernimento, melhora moral, espiritual, melhora de nossas dores, de nossas mazelas. Vibramos por isso, Senhor. E nesse momento, Senhor, vibramos amor, envolvendo todo o nosso planeta Terra na cor rosa, que através desse amor, Senhor, nossos irmãos possam se olhar com mais paciência, com tolerância, com indulgência e caridade, para que assim possamos auxiliar o plano espiritual na transformação do nosso planeta de provas e expiações num planeta de regeneração. Por fim, deixamos uma vibração em aberto aos benfeitores espirituais para que possa ser usado onde mais for necessário e que aqui nesse momento não foi dito. Nesse momento, pedimos aos bons espíritos que possam estar fluidificando todas as águas da live, as águas aqui presentes, trazendo e colocando em cada uma dessas garrafinhas, desses copos, o remédio, o bálsamo, tudo aquilo que a gente necessita para a nossa melhora física e espiritual. Rogamos também a esses bons espíritos estarem fluidificando a água de todas as caixas d'água, de todos os poços, reservatórios, riachos, aonde houver um fio de água, Senhor, que os bons espíritos nesse momento possam estar fluidificando, para que assim nossos irmãos, quando fizerem uso dela, possam receber aquilo que mais necessitam, sempre dentro do merecimento de cada um. E nessa sintonia de amor, Senhor, agradecemos por tudo que recebemos e agradecemos pela oportunidade de aqui nos encontrarmos. E rogamos a Tua intercessão para que possamos estar juntos novamente, fisicamente aqui e online pela live, no próximo domingo,
às 10h30, para dar continuidade a esse tratamento. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa semana a todos.